Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Posso pôr só uma pergunta rápida sobre a gestão do webinar? Todas as Sim, pessoas Tiago, entram olá. a partir daqui. Oi, As pessoas entram a partir aqui, mas não há qualquer problema. Ou queres falar? fazemos gestão dos mutes e tudo e depois vocês vão guiando, é? Sim. Eu, nesse caso, serei a moderadora. Vou dar as boas-vindas, apresentar os convidados e depois vocês vão se apresentar individualmente, quer dizer, anunciar, né? Os convidados, depois vão se apresentar individualmente. E o Tiago vai falar às 16h35, não é? Sobre o futuro de gig economy em África e a experiência relativamente a Biscate e não só. Diga, Tiago. Não, perfeito. E, entretanto, agora estou à espera dos meus outros dois convidados que ainda não chegaram. Então, vamos fazer um compasso de espera. Nós depois vamos usar vídeo quando formos falar? Sim. Eu já ligo o vídeo. Ok. O som. Estás-me a ouvir? Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Vamos fazer um compasso de espera pelos nossos convidados. 5 minutos e depois começamos. Queres o ID da reunião? Já puseste, não é? 741 020. Pus aquele número.
Ativa o som para ouvir, né? Disconnected. Bem-vindos. O tema de hoje, qual é o melhor tipo de contrato de trabalho para as startups? Este tema foi escolhido no intuito de esclarecer e clarificar aqui aos empreendedores relativamente ao contrato de trabalho adaptado às suas necessidades. Identificamos o nosso ecossistema
que muitos empreendedores têm dificuldade de escolher o contrato de trabalho mais adequado para as suas necessidades. E como tal, temos como convidados o Tiago, que é que vai se apresentar. Desde já agradeço por ter aceito o convite. O Tiago é cofundador da UX Information Technologies e cofundador da plataforma Biscat. O Tiago é de Moçambique e vai nos falar um bocadinho do conceito de gig economy, da sua experiência em Moçambique, que vantagens trouxe e a visão em termos da África. A seguir temos o Adriano Viano Alves, não sei se falei bem. Adriano, muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite. Que é o sócio fundador da Jobartis e vai falar aqui dos tipos de remuneração para os trabalhadores nas startups, bem como a sua experiência neste mercado de trabalho, visto que tem uma plataforma onde permite que sejam difundidos dados, recrutamento de trabalho, vai falar um bocadinho da sua experiência, não só no setor tradicional, mas bem como a experiência em termos de plataforma tecnológica. Sejam muito bem-vindos. Eu vou alterar aqui um bocado o meu programa, porque o terceiro convidado ainda não chegou. Vou começar pelo Adriano. Tiago, espero que não se importe. E Adriano e Tiago, apresentem-se, faz favor, e a seguir, depois começamos a falar um bocadinho sobre o assunto. Adriano, faz favor. Alô, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez e uma honra poder estar aqui a falar com todos sobre este assunto. Acho que alguns microfones estão ainda abertos, não sei se conseguem fazer aí o mute. Já fiz, Adriano. Obrigada. Perfeito. Bom, já fez aí parte da minha apresentação, mas pronto, volto a repetir aqui. Eu sou Adrian Vinuales, sou cofundador e diretor da startup Jobartis, jobartis.com, que muitos conhecem para a parte de emprego em Angola, uma startup que tem mais de 7 anos, sobre todo con foco en promover a empregabilidade no país, vagas de emprego e o recrutamento. Ya a día de hoxe unha empresa máis matura, ya con máis de 50 traballadores, máis que tamén comezou, como moitos dos colegas emprendedores que temos hoxe aquí, comezou con dos cofundadores e 3 estagiarios a comenzar a facer a súa parte, ¿no? E un pouco o que vamos falar hoxe aquí, ¿no? Non vamos falar tanto aquí que faz unha empresa hoxe con 50 traballadores máis, sí que faz naquela fase startup como ser eficientes, ¿no? Porque un pouco o que acho que queremos aquí todos saber, ¿no? Eu podría aquí copiar e colar a información que temos aquí da Lei Geral de Traballo sobre os tipos de contrato, mas acho que ninguén está interesado en levar iso e que quiser poder ir na net e descarregar que o Maptest e outras fontes já ten iso publicado de unha forma moito generosa e non é preciso ir a repetir, non? E por que falaba de eficiencia, non? Aquí o que pretendemos aquí é Adriano, tirar... só um minuto. O Tiago vai apresentar-se e depois começa a falar do seu tema. Perfecto. Entón, faço aquí unha breve pausa e deixo aquí o Tiago avanzar con a súa presentación. Ok. Tiago, faz favor. Obrigado, Adriano. Obrigado a todos. Meu nome é Tiago Borges Coelho. Eu sou cofundador de uma empresa moçambicana chamada UX Information Technologies e nós somos os criadores da plataforma Emprego COMZ e Emprego COAO, também em Angola, e da plataforma Biscat, que eu vou falar hoje, que é sobre o que se chama o gig economy, ou o trabalho informal, como é mais conhecido. Fica aqui a breve apresentação e depois vou falar do meu tema em mais detalhes. Obrigado.
apresentação, por favor. Perfeito. Bom, pronto, e para já agradeço aqui o Tiago aqui ser aqui o co-apresentador de hoje, que por acaso é uma empresa parceira e da mesma natureza que a Jovartis em Moçambique, e pelo que seguro temos aqui os dois experiências muito semelhantes na forma de trabalho. Pronto, como estaba a falar un pouco, e o Tiago pues, vai falar logo daquela parte do gig economy e como funciona un pouco, no, a nova os novos, no, un pouco esta nova forma de traballar máis descentralizada das empresas, e un pouco, pues, ele, sobre todo con a parte do Biscate, pues, vai falar moito deso, porque por acaso é foco da empresa deles, e como faso moitas empresas como a Uber ou a Tupuca en Angola, que moitos coñecen. Mas esta primeira parte da presentación vamos falar sobre todo de como comenzar a ter os primeiros funcionarios dentro, pues, dentro da vosa startup, ¿no? Como comenzar a ter os primeiros funcionarios a traballar, como comenzar a ser productivos tirando un máximo rendimento de cada kwanza, ¿no? De cada dólar ou da divisa, ¿no? Que vocês traballen. Aquí o máis importante é ter esa perspectiva, ¿no? E obviamente há mil situações, pues, há moitas diversas naturezas de origen das empresas, mas a máis común e a máis corrente é que a startup non teña moitos fundos para comezar, ¿no? Pues se callar un pues, ten dinheiro familia, outro ten dinheiro que entrou na empresa, outro teve a sorte e fez un bon negocio, mas pelo geral para poder arrancar un proxecto que ten poucos fundos, poucos recursos e que precisa de moita masa crítica para comezar e de moita pues, bases de dados e de moito investimento en marketing digital, temos que ser moito eficientes na nosa estrutura de custos, ¿no? E que quer dizer ser eficientes na estrutura de custos? Quer dizer que non podemos ter, começo a miña startup e quero ter un director financeiro, un director de marketing, un director de recursos humanos e un director comercial, porque eso non é posible. Non é posible. Tiren iso da vosa cabeza, é moito bonito, todos gostaríamos ter e obviamente faz a empresa moito máis dinámica e moito máis ben organizada, mas eso non é posible. O que quer dizer que no inicio de todo temos que ser moito conscientes de que temos focar todos os recursos para as posições chave da empresa, ¿no? Colocando aquí unos exemplos, ¿no? Comenzamos na empresa, pues, dois cofundadores éramos directores de recursos humanos, directores financeiros, directores de marketing, directores comerciais, todo dentro da mesma persoa, e ao final, pues, os primeiros recrutados ian no foco pues, do traballo que tiña que ser máis manual, ¿no? Criação de conteúdos, gestor de redes sociais, ¿no? Community manager, todo este tipo de traballos que poden ser máis manuais e que se precisa de unha persoa, pues, se callar con menos experiencia, poden ser aquelas primeiras persoas reclutadas. Mas no inicio, cando ya estamos no inicio do proxecto, temos que comenzar con a menor estrutura posible, para poder esticar cada kwanza ao máximo, ¿no? E aonde ten que ir os nosos kwanzas? Depende moito do foco de cada proxecto, ¿no? Pois no noso caso, o foco era moito importante no marketing digital porque precisamos unha base de dados moito grande porque o gañapao é ter moitos candidatos para se candidaten nas vagas de emprego que temos colocadas. Mas cada negocio é diferente, ¿no? A uns que precisen máis rede social, a outros que precisan máis clientes, a outros que son B2B, a outros que son B2C. Vos ten que analizar moito, ¿no? Non podemos aquí generalizar, mas é moito importante identificar quais son as chaves, quais poden ser embutidos dentro dunha mesma persoa e comenzar pues, ese proceso de recrutamento. Agora, que tipos de contrato? Eu vou ser aquí moito honesto, moito directo e non vou esconder as realidades da vida, ¿no? E a realidade é que non só pues, a Jovartis, a UX do Tiago ou cualquier outra startup que comenzou nos Estados Unidos e a día de hoxe un gigante como Facebook, comenzaron con estagiarios, comenzaron e eu vou utilizar unha palabra aquí e preciso que tomen de unha forma moito fría. E vou por entre aspas a ti para que non sexa mal tomada.
a explorar traballadores. Que falo con explorar? Falo tentar conseguir a maior número de persoas que estexan motivados por facer un traballo, pues, motivados por querer comenzar a traballar nun proxecto para poder acrescentar nun máximo no noso proxecto para nós tamén poder crecer, ¿no? Aquí un pouco, pues, non só gaña un lado, aquí gañan dois lados, ¿no? Sempre, aquí falamos que un estágio, por exemplo, un estágio profesional, é unha forma moito boa de entregar experiencia a unha persoa e a empresa receber un traballo que precisa moito para poder conseguir os seus objetivos, ¿no? E, oye, se a empresa comeza a crecer e esa persoa comeza desde o inicio da empresa, oye, até se callar, pues, chega a estágios máis avanzados dentro da propia empresa e comeza a subir, ¿no? Eu posso dizer que na propia Jobartis, a día 2, dos primeiros estagiarios que comenzaron con a empresa, moitos deles a día 2 son mellas xefías ou directores da propia empresa 7 anos depois. O sea, moitos ten seguido dentro da propia empresa, mas o que temos aquí, o primeiro contrato que nos encontramos máis eficiente e máis necesario dentro da empresa son os estagiarios. E os estagiarios, ao longo destes anos, ten vindo de unha posición contractual que ten vindo a mudar moito en Angola, sobre todo, e que até recentemente dentro do marco do PAPE, ¿no? Que pues, é o programa pues, para a promoción de autoemprego e da promoción do emprego en Angola, promovido pelo MAPTES e o presidente da República, até agora poden receber certo financiamento ou coparticipación por parte do Estado. Entón, a situación agora é até máis vantajosa do que era há 7 anos atrás cando nós comenzamos. Non? Podes encontrar aquí unha situación moito boa en que pode reclutar 5, 6 ou 3 estagiarios, depende do volume e das condições que se pode integrar a súa empresa no PAPE, para poder reclutar estas primeiras persoas. Non podemos comenzar a pensar en reclutar directores e grandes salarios porque non temos capacidade para iso. Temos logo, ya podemos entrar no contrato, no seguinte contrato, que poderíamos chamar o contrato de servizos. Que é un contrato de servizos? Non? O contrato de servizos son contratos que facemos con persoas que se callar non están dedicadas ao 100% no proxecto, pois poden ser o que se chama en inglés freelance, persoal que se dedica, ¿no? Pois pode ser un diseñador gráfico, xente que precisamos para momentos puntuais de traballo para poder facer certos traballos, mas non podemos pagar esa persoa de forma fixa, ¿no? Eso ya pode ser pago pues, como unha empresa en forma de factura por servizo ou pode ser por un contrato mesmo de servizo onde temos esa persoa nun contrato onde paga únicamente por servizo feito, ¿no? Atención que estes contratos tanto de estágio como contrato de servizos non poden ser elongados de forma indeterminada, ¿no? Non podemos dizer, pois a ter esa persoa durante 10 anos nesa capacidade, non pode ser desa forma, ¿no? Todo ten un limite, volto a referir aí a Lei Geral de Traballo para voltar a ver esas limitações, porque obviamente, ¿no? A certa protesta para os traballadores, igual que para a empresa, pues, para os traballadores, e non poden ser mantidos de unha forma indeterminada pues, por moito tempo, ¿no? Mas pode facer o servizo e ten as condicións específicas pues, para certos proxectos, certos traballos, onde pode ser aplicado ese tipo de traballo. E logo, ya pues imaginamos, ¿no? Vamos comenzando a crecer, a cosa comienza a funcionar, temos aquí aqueles dois contratos mestre, ¿no? Que son os contratos máis utilizados comuns, que son o contrato indeterminado, ¿no? Que é o contrato que todo o mundo aspira, ¿no? Aquele contrato indeterminado, onde un se é despedido, pues recibe indemnización, e logo está o contrato por tempo determinado. Faz uns 7, 8 anos atrás que o contrato determinado mudou na lei e antes só se podían facer 3 anos de contrato determinado, agora se poden facer entre 7 e 10, se non estou equivocado, se non estou errado, se é unha PME ou se é un grande contribuinte, mas o que veio mudar é que un pode ter persoal con contrato determinado moito tempo. Que é que muda iso na práctica? Non vamos a entrar na teoría de que hai cada contrato, mas que é que muda na práctica? Voltamos ao mesmo asunto. A startup non pode correr riscos, non pode correr risco nenhum, porque aqueles 100.000 kwanzas ou 200.000 kwanzas ao final de mes poden facer diferenza entre xumbar ou continuar á frente, non? E o que falamos aquí é que se un comeza a facer contratos indeterminados desde o inicio, pode ter o risco de que as persoas non se dan, as persoas van a outro proxecto, non están motivadas porque non gostan da startup,
E então tem que andar a indemnizar aquelas pessoas porque não estão a produzir. Aquela indemnização pode ser o final da startup. Então, é muito mais comum pues, fazer contratos determinados por curto tempo e tentar, dessa maneira, minimizar o risco de indemnizações durante esse tempo. ¿No? Obviamente, quando já tem um trabalhador que já leva muitos anos, pues uma forma também de retribuir aquele trabalho pues, é mudar já para contrato indeterminado. ¿No? Mas, sobre todo, nos primeiros anos, é importante pues, non correr ese risco sin máis para posicións novas cando un está a facer moito teste. ¿No? É moito importante para as startups e eu recomendo a todos sempre facer moito teste de todo o que facen, de novos servizos, novos produtos, novas posicións, façan teste, façan comparativas, A/B testing para asegurar de que a vía é certa. Non podemos correr ni un erro, non pode haber erros. Ten que ser todo o máis eficiente posible porque senão pues, corremos o risco de ser unha daquelas startups pues, que non conseguiu avanzar. E tamén, por último, pues, temos os tipos de contratos pues, já máis elaborados, ¿no? Pues, de manpower, de personal externalizado e moitas pues, já startups moitas máis grandes utilizan ese tipo de contratos onde pues, ya ni os desenvolvedores son deles, son dunha empresa de IT, onde pues, ten a ese pessoal en outsourcing, ¿no? O externalizado, en traballo, se llaman, no, na LGT se chama pues, de traballo temporario, e pues ya, eso ya falamos dunha fase moito máis avanzada. Acho que esa pues, aínda non toca aquí na nosa conversa hoxe. O máis importante aquí pues, é ter moito en conta pues, cando podemos poder ter pues, estar certos, ¿no? E cientes de cando que podemos colocar un tipo de contrato ou outro contrato e os riscos que a nosa empresa pues, pode ter pues, por risco, e cando falo de riscos financeiros. ¿No? Podemos ficar nunha situación en que temos que pagar moito diñeiro, estamos obrigados a pagar moito diñeiro e a empresa pues, termina pues, por falir ou non ter recursos para continuar a avanzar. ¿No? Vou falar só ya para finalizar dunha posición que é moito chave, ¿no? Na maioría de empresas a posición máis chave, ¿no? Obviamente, todas son moito importantes, ¿no? Tanto os desenvolvedores como o marketing, mas temos a parte comercial. A parte comercial ten unha especificidade moito importante, ¿no? A parte comercial temos aquí os comerciais ten unha natureza moito específica, ¿no? E seguramente moitos ten ouvido falar e o coñecen ou alguna xente pues, ya traballou, e é que os comerciais poden traballar por vía comisiones. Que quer dizer iso? A diferenza pues, dunha posición dun financeiro, ¿no? Que ten o seu salario a final de mes, pelo geral a empresa de marketing, a pesar de que uns teñan pues, bonus no final do ano ou algúns outros variáveis nos seus incentivos, os comerciais é un tipo de posición que moito comúnmente recebe dunha forma con variável, ¿no? Con comisado pelas vendas. E que quer dizer iso? Quer dizer pues, que ya seja 100% do salario ven pelo variável ou unha parte do salario ven pelo variável, ¿no? Depende do agresivo que se ha posesado, do tipo de negocio da empresa, do valor do produto vendido. E ese é un tipo de contrato que temos que estar moito atentos, ¿no? Porque históricamente, eu vou dizer aquí, en Angola non há moita tradición de ter persoas que traballan únicamente a comisión. Que tipo de posicións traballan únicamente a comisado? Pues pode ser, por exemplo, non sei se coñecen os consultores inmobiliarios, ¿no? Aquelas persoas que facen de intermediarios para o aluguer de casa ou venda de casa, únicamente reciben a comisado de venda ou aluguer daquelas casas, non reciben un salario fixo. Pois o mesmo pode ser para a vosa startup, ¿no? Poden facer un traballo de contrato de servizos, un contrato determinado con un base moito baxiño, con un mínimo, e traballar con esa parte de comisiones. Mais atención aquí, porque como falaba, non há moita tradición, moitas poucas persoas gostan de traballar nese modelo. Non digo que seja mau, porque persoas con ese modelo poden terminar por gañar moito máis que unha persoa que ten un fixo, que quer dizer que aquela persoa que traballa e traballa moito a posición pode terminar ganar moito máis que até un director da empresa, se faz un mes moito bon, mas un ten que saber mostrar a aquele funcionario o potencial de lucro para aquela posición, ¿no? E se non sabemos transmitir
pues esa motivación, muchas personas se terminan desengajando, se terminan desmotivando, eles que só queren contratos, só queren o salario a fin de mes e pues non sabemos como crear esa dinámica, ¿no? Mas atención que esa é a forma máis acertada de avanzar e encontrar ese equilibrio, pues de ya sea ya de base con comisión y con otros incentivos, bonus y un bon seguimento do desempeño e avaliación de desempeño a cada mes e dos objetivos é a chave para o suceso desa posición e, obviamente, da startup, ¿no? Porque começa a ter un rendimento pues, que chega de forma máis continua. E pronto, acho que me tiña limitado a 10 minutos máis. Estamos aquí en 15 minutos, non sei si continuamos ou acho que ya deu aquí unha idea geral de quais son os contratos e a forma de avanzar con a startup. Sim, pode continuar, só saber. Pronto, pues un pouco aquí, ya dando aquí esta visão geral do que son os contratos, agora, pues, únicamente cabe falar un pouco de quais son as posições, ¿no? E aquí vou falar un pouco do que eu acho que foi a miña experiencia, o que serviu para mí, mas, como dis, cada startup ten unha natureza diferente, ¿no? Há unas que precisan máis de contratos, outras precisan máis de conteúdos, outras precisan máis de usuarios registrados. Que é importante? Importante é área de vendas, si é unha empresa pues, que ten un foco comercial, estamos a falar B2B ou B2C, si ten un foco comercial, pues sí ou sí ten que ter un foco, mas non quer dizer que teña que contratar persoas. Eu unha vez lembro que participé nun evento en Angola sobre emprendedurismo e eu gostei moito, ¿no? Que na palabra emprendedurismo, se un coloca a V no medio, ten emprevendedor e é unha verdade, ¿no? Un ten que estar aí pues, sempre con ese foco nas vendas e na parte comercial e, sobre todo, en vender. Eso ten que ser feito sí ou sí ou por un dos cofundadores ou por funcionarios. Mas, se un dos fundadores ou cofundadores pode ficar con ese traballo, ok, se pode tirar. Logo, todo o que falaba antes da parte administrativa, recursos humanos, parte financeira, contabilidade, esa parte os cofundadores ou gestores da empresa. Eso non ten como pues, investir recursos nesa parte. A parte da contabilidade, obviamente non temos que gastar en reclutar un técnico oficial de contas, como se chama, un TOC. Podemos sempre pues, contratar, procurar unha empresa que faça a gestão e ás veces por 80.000 kwanzas, 50.000 kwanzas, 100.000 kwanzas, podemos encontrar agencias que facen ese traballo de gestoría e poupamos pues unha posición e poden facer todo o traballo de contabilidade de forma externalizada. Eso recomendo. E, porque, claro, en algún momento a empresa ten que estar formada, cando unha empresa está formada temos que comenzar a pagar pues, todos os custos, moita atención con iso, que no día a complicación non comeza en facer a papelada para o guixé único. A complicación comeza cando ya está todo asignado e todo papelada está feita no guixé único da empresa, vocês comenzan a ter, e vocês falo, pues, a sociedade, os socios ou a empresa, ten unha responsabilidade para con o Estado, que se non toman de forma moito seria no inicio, pues eles non esquecen de você, fica con xuros e daqui a 2-3 anos, pum, cae aí a batelada con unha boa multa. Entón, non poupen con eso, fasan vocês, se vocês non saben facer, contrate unha agencia externalizada e ese custo ten que estar lá inserido. Entón, ya temos toda a parte de comercial, a parte administrativa, parte moito, moito importante, nos fican dúas, ¿no? Pues bastante chave, que son marketing, e cando falo marketing, eu agora vou falar moito de marketing digital, porque e aquí estou a ser moito moito específico para falar de startups tecnológicas. A verdade é que aquí pues, a miña experiencia e o que acho que estamos a falar aquí hoxe son startups tecnológicas e entón marketing digital é moito, moito importante. Por qué? Porque pues, consiste en atraer os usuarios que están online. Por moito que gastemos moito diñeiro en marketing tradicional como a televisión ou jornais,
não vai ter o impacto que queremos, não? Nem vai ter a medição de captação de usuarios que nós pretendemos, porque pues, é muito mais difícil saber quantos usuarios chegaram por uma via offline e é muito mais fácil de medir pues, por vías online. Então, essa parte é muito importante. Se vocês não têm ninguém com muita experiência e conhecimento em Google AdWords, em Facebook AdWords, em Facebook Ads, em YouTube, ou o canal que seja importante para vocês, vocês têm que encontrar uma pessoa que pelo menos pode dar certa consultoria externa para colocar logo 2 estagiários ou 3 que podem ir repetindo essas métricas. E é muito normal no início ter uns KPIs de captação de usuários muito elevados, mas logo, pues, con o tempo, pues, van adoptando medidas e van mellorando ese custo de captação por usuario, ¿no? E eso é muito importante. E non só falo de community manager e colocar posts nas redes, no, eso non é importante. O que é importante é como saber gastar ese dinheiro para o marketing digital. E pronto, último, ya fechando aquí, pues a parte de desenvolvedores, ¿no? Que aí pues, pode ser algo, como falaba, un cofundador ou pessoa que ten que reclutar pues, para facer a parte de programación e vocês pues, aí ten que saber avaliar. É unha parte que pode costar moito dinheiro e sobre todo se está externalizada fora do país ou dentro do país, mas é chave se a empresa pues, ten pues, que un soporte digital, que falamos aquí. E pronto, dando aquí ya a miña segunda parte da palestra, dou máis unha vez a oportunidade a coordenación para o continuar a falar, que sabe que os españois falamos moito, e se non, fica aquí a miña ameaça. Está bem, fica o desafio de convidarmos para um outro tema. Eu deixei que ultrapassasse os 10 minutos porque deu uma perspectiva muito prática dos contratos de trabalho e a nível de remuneração nas startups. Falou aqui sobre vários contratos, não é, com vários profissionais, desde administrativo, desenvolvedor, e falou sobre as formas de remuneração, né, para fazermos aqui o enquadramento para as pessoas que entraram depois. Em termos de comissão e contratos de estágio e contratos de prestação, e falou sobre a validade, que não se perduram no tempo em termos contratuais. Obrigada, Adriano, foi uma explicação muito específica, muito técnica e que deu uma visão geral de como é que uma startup funciona. Eu penso que os seus contributos fazem completamente toda a diferença. Eu agora vou passar a palavra ao próximo convidado, que é o Tiago Coelho, que vai nos falar um bocadinho sobre Gig Economy em África. Tiago, por favor. Obrigado. Ok, então, o meu tema é o Gig Economy. O que é o Gig Economy? De verdade, é um mercado laboral paralelo ao mercado formal, que é caracterizado por pequenos trabalhos, trabalhos que são remunerados individualmente. Então, o Gig Economy, de verdade, o que eu acho engraçado é que é algo que já existia em África há muito tempo. Só que foi descoberto recentemente com as novas tecnologias, transformou-se num modelo de negócio que é agora usado pelas grandes empresas como o Uber e como estas grandes empresas que usam trabalhadores a tempo parcial para fazerem pequenos trabalhos para eles. O que é engraçado é que eu estava a ver uma estatística que dizia que 63% da força laboral em África é autoemprego, ou seja, são pessoas que trabalham para si mesmo. E em países como em Moçambique ou como o Zimbábue, 90% da nossa força laboral é o que nós chamamos de informal. Então, de verdade, o que é o trabalho informal são pessoas que não têm acesso a um emprego com um rendimento fixo, que pagam os impostos, que têm acesso a seguros, que têm acesso à segurança social, porque simplesmente estes países não conseguem produzir um número suficiente de vagas para o número de candidatos que entram no mercado laboral. Vou dar o exemplo de Moçambique. Todos os anos, segundo os dados que temos acesso, são publicadas 28 mil novas oportunidades de trabalho no país. São 28 mil novos postos de emprego que são criados, que as pessoas podem se candidatar e que podem fazer parte então da força laboral.
Qual é que é o problema? É que todos os anos entram 400 mil pessoas no mercado laboral, ou seja, 400 mil jovens acabam os seus cursos e querem entrar para trabalhar. Então, em países como Moçambique, há uma disparidade enorme. Para cada emprego existem cerca de 14 trabalhadores que estão a concorrer para essa vaga. Ou seja, são economias que não conseguem empregar todas as pessoas. Então, obrigam as pessoas a ir para a informalidade, ou seja, para tentarem se desenrascar, tentarem criar oportunidades de pequenos trabalhos temporários para sobreviverem, para conseguirem ter acesso ao dinheiro para comer e etc. Então, o que acontece em países como o nosso e provavelmente como Angola é a falta de oportunidades no mercado formal obriga as pessoas a trabalharem na informalidade. Estou a falar das pessoas que compram e depois vendem na rua, que criam pequenos negócios informais sem estarem registados, e grande parte da economia africana opera assim. Nos países desenvolvidos, onde tradicionalmente as pessoas são empregadas ao longo do mês, recebem salários, descontam para a segurança social, eles descobriram que era mais fácil explorar, digamos, as pessoas que estão à procura de complementar o seu emprego formal fazendo pequenos trabalhos fora, e então aí é que surgem estes modelos de chamada gig economy. Então, nós inventamos o conceito por necessidade, as pessoas trabalham informalmente por necessidade, e agora o que se vê é uma espécie de tentativa de formalizar empregar as pessoas como gig workers, mas de verdade o que isso significa é que é uma maneira das empresas não terem a responsabilidade de pagar salários, seguros, segurança social, contratos de trabalho, etc. É uma maneira destas empresas poderem crescer usando uma força informal, empregando sem serem empregadores de todos estes trabalhadores. Neste contexto é que surgiu o nosso projeto do Biscat. Biscat é uma palavra em português que nós usamos muito em Moçambique, que é para estes pequenos trabalhos informais. Vou arranjar um biscat, significa vou arranjar aqui uma coisa para fazer que é pontual, que vai demorar pouco tempo, que vai me pagar um X valor, mas que não é um trabalho recorrente. Vou fazê-lo só uma vez. E então nós decidimos explorar este lado da gig economy, mas com uma maior responsabilidade, porque o grande problema do conceito do gig economy é o facto de não trazer segurança para os trabalhadores, é o facto dos trabalhadores só receberem dinheiro quando fazem algum tipo de trabalho e não terem, as pessoas operam no que se chama um survival economy, que é uma economia de sobrevivência, onde eu trabalho para conseguir pagar o meu pão diário e para poder alimentar a minha família. Então, neste conceito que pretendemos fazer com o Biscat é agarrar nos trabalhadores informais, permitir que eles se registrem online usando telefones básicos sem internet, usando a tecnologia do SSD, do asterisco, no nosso caso é asterisco 777 cardinal, e as pessoas podem ligar sem pagar nada para este número, registar a sua profissão, o seu nome, os seus anos de experiência, criarem um mini CV na plataforma usando o seu telefone básico, e depois os clientes podem ir à procura de um canalizador em Maputo ou de um costureiro na Beira, e através da plataforma conseguem de maneira gratuita arranjar o contacto, falar com essa pessoa, recrutar a pessoa faz o trabalho, eles fazem o pagamento e depois deixam uma avaliação. Então, o nosso objetivo era criar uma espécie de mini CV para os trabalhadores informais, para depois ligá-los então a clientes por todo o país, para que estes clientes possam então recrutar estes trabalhadores e pagá-los. O que aconteceu com o Biscat foi interessante porque nós neste momento temos 44 mil trabalhadores em todo o país. O Biscat já rendeu mais de $1 milhão em pagamentos desde 2018, já foram pagos mais de $1 milhão diretamente para estes trabalhadores, ou seja, tem um impacto grande na vida destas pessoas. E também o que é interessante é que esta economia informal é bastante resiliente, ou seja, durante o período de Covid nós temos duas plataformas, um é o emprego e outra é o Biscat,
E enquanto no emprego baixaram as oportunidades de trabalho e as pessoas deixaram de enviar tantas candidaturas, no Biscat aumentaram as oportunidades de trabalho e aumentou o número de trabalhadores. Ou seja, esta economia da sobrevivência é muito mais resiliente do que o mercado laboral normal. Por isso é que está a haver esta grande transição das startups para poderem explorar este conceito de força laboral informal, que eles não têm que se responsabilizar, o que para nós é um grande problema, porque isto vai abrir uma tendência de desresponsabilizar as empresas e os empregadores para aqueles conceitos básicos que são essenciais na nossa sociedade, que é o acesso à saúde, a segurança social e etc. Então, o que nós achamos é que as empresas a operar na gig economy devem ter uma maior responsabilidade com os trabalhadores. Neste sentido, o Biscat começou a pilotar este ano, durante o período de Covid, um novo conceito que é permitir que as empresas venham ter connosco e que usem os nossos trabalhadores de uma maneira mais formalizada. Vou-vos dar um exemplo concreto. Nós fizemos uma parceria com a UNFPA e com a Total, em Moçambique, e produzimos 10 mil máscaras para o Covid, usando os estándares da WHO, com 3 leis do Sul, e nós usamos esse modelo e enviamos para 40 trabalhadores informais que operam oficinas de costura em 7 distritos, em 7 províncias do país, e estes trabalhadores conseguiram em menos de um mês produzir as 10 mil máscaras que depois foram entregues às suas comunidades de maneira gratuita. Então, as empresas vêm ter connosco e dizem: eu quero produzir 5 mil máscaras em Pemba. E nós vamos à plataforma, apanhamos estes trabalhadores, enviamos, fazemos este pequeno upskilling, enviamos as instruções sobre como é que deve ser feita a máscara, enviamos máscaras para eles terem uma referência e depois eles produzem em sua casa. Isto é o que se chama uma força laboral distribuída. Ou seja, em vez de teres uma fábrica que produz 10 mil máscaras num dia, tens 40 trabalhadores que produzem 10 mil máscaras em uma semana. E então isto permite não só empoderar estes trabalhadores, trazendo serviços, porque nós, depois deles entregarem as máscaras ao nosso ponto focal e distribuírem, nós pagamos via M-Pesa, então nós conseguimos pagar remotamente a todos estes trabalhadores, eles têm acesso a trabalho, eles fazem as máscaras, depois entregam aos nossos distribuidores que distribuem na comunidade. E isto é uma maneira de termos um impacto direto nessas comunidades. Em vez de importarmos máscaras ou produzirmos em Maputo, na capital, para depois distribuir, nós produzimos diretamente nessas províncias, que traz vários benefícios, desde reduz o custo da logística, reduz o impacto de carbono que teria esta logística e permite transformar esses trabalhadores, treiná-los para produzir melhor máscaras e depois pagá-los para que eles sejam estas mini fábricas de produção distribuídas no país. Quem diz máscaras, nós agora com o Banco Mundial estamos a fazer a coleta do lixo em Inhambane, que é uma província do lixo de plástico nas praias, é uma província muito turística, mas que tem vários problemas de saneamento e tem, como está na costa, tem vários plásticos que chegam às praias. Então, nós, através do Biscat, recrutamos vários trabalhadores para irem às praias coletar o plástico e depois entregarem aos nossos pontos focais que fazem o peso do plástico, pagam os trabalhadores com M-Pesa e depois fazem a reciclagem deste plástico que é empacotado e vendido. Quem fala de coleta de plástico pode falar de plantio de árvores, quem fala de produção de máscaras também pode falar de produção, por exemplo, de cadeiras e de mesas para as escolas, que se pode empregar esta força laboral que existe no nosso país. Existem milhares de pessoas que trabalham com madeira, que têm as ferramentas próprias para cortar e para trabalhar a madeira e que podem produzir estas cadeiras e estas mesas. Então, de verdade, o que é importante é conseguirmos empregar estas pessoas e usando a tecnologia para facilitar a logística dos pagamentos, para enviar informação por WhatsApp para as pessoas saberem exatamente quais são os tamanhos dos produtos que têm que produzir e etc. E mais importante é, sendo nós os intermediários destes trabalhadores, nós não só pagamos os trabalhadores, como também pagamos os 3% à autoridade tributária
pelo seu trabalho. Ou seja, nós neste processo de transformarmos o Biscat num prestador de serviços e de produtos, também estamos a legalizar os trabalhadores, garantindo que eles também contribuem para o Estado. Então, os nossos passos a seguir é integrar sistemas de seguro que permitem a estes trabalhadores terem acesso, por exemplo, à cesta básica, terem acesso ao seguro de vida, seguro de funeral, estes seguros muito simples e básicos, mas que têm um impacto gigante na vida dos trabalhadores. Então, nós defendemos que o gig economy pode ser explorado para um bem maior, ou seja, pode permitir é responsabilidade de empresas como a nossas que trabalham no gig economy, que empregam estas pessoas todas informalmente, também trabalharem na formalização dessas pessoas e em trazerem benefícios para as pessoas que as permitam ter acesso a outros serviços. Eu falei do seguro porque nós agora também estamos no processo de integrar um seguro de terceiros, de uma empresa chamada Móvel Care aqui em Moçambique, que tem inovado muito nesta questão dos seguros para as pessoas de baixa renda, e é todo o nosso interesse trazer esses parceiros para a plataforma para que os nossos trabalhadores tenham essa segurança. Por outro lado, também temos o interesse em introduzir outros modelos, como, por exemplo, fazer parcerias com empresas que vendem ferramentas para os nossos trabalhadores para que eles possam ter descontos. Então é um modelo win-win, porque estas empresas têm acesso a uma clientela de 44 mil trabalhadores pelo país todo, podem fazer preços especiais para esses trabalhadores para que eles tenham acesso a melhores ferramentas e que possam evoluir na sua carreira. E através deste trabalho dos clientes, pessoas individuais que estão a recrutar estes trabalhadores, o que acontece também é que no final do trabalho os clientes deixam um parecer, deixam uma avaliação que permite a este trabalhador depois conseguir ainda mais clientes. Então, o gig economy é um conceito bastante interessante, é um conceito que eu acho que nós nos países africanos devíamos perceber que é muito mais nosso do que de fora, porque surgiu de uma necessidade em todos os países, estes nossos países em desenvolvimento, onde não há oportunidades de trabalho suficientes, é uma necessidade das pessoas trabalharem desta maneira, trabalharem à procura de oportunidades no dia a dia, mas então tem que haver uma responsabilização por parte de empresas que exploram este tipo de serviço, como por exemplo, eu não conheço bem o modelo da Tupuca, mas imagino que todas aquelas pessoas que fazem as entregas não sejam trabalhadores formais, não tenham contratos, não recebam um salário pelo serviço que fazem, mas que recebam comissões pelos transportes que fazem. Mas eu acho que é responsabilidade dessas pessoas e dos nossos governos criarem modelos que permitam que haja este transporte da informalidade para uma formalidade, que seja o autoemprego registado, que seja o que nós chamamos o empreendedorismo, mas que é o desespero das pessoas à procura de coisas para fazer. Mas então tem que haver uma maior interação entre os governos e estas empresas, tem que haver uma maior responsabilização para com os trabalhadores, trazer um maior número de benefícios e de alternativas para quando houverem pandemias como Covid, estas pessoas não ficarem em casa fechadas, desesperadas e não terem de comer. Então tem que haver aqui uma maneira de se aproveitar estes conceitos do gig economy, dos trabalhos informais e dos biscates, e tentar arranjar maneiras de poder potenciar estas pessoas para que elas entrem numa força laboral mais formalizada, tenham acesso a cada vez mais oportunidades, tenham acesso a seguros, a segurança social que é baseada na sua capacidade de contribuição, tenham acesso a todos estes benefícios que os trabalhadores formais têm, mas de uma maneira adaptada para a sua realidade e para a sua capacidade de contribuição. Porque o que acontece é que a minoria tem acesso a todas estas vantagens, a minoria são os trabalhadores formais que têm a sorte de ser um emprego, e a maioria, que são os trabalhadores informais, não têm acesso a nada.
Então tem que haver uma mudança desta mentalidade, tem que haver responsabilização por parte dos governos e por parte de empresas como as nossas que fazem lucro dos seus serviços e têm que pensar numa maneira de poder apoiar cada vez mais esses trabalhadores e garantir a sua segurança e a sua sobrevivência nestas economias. Eu, se calhar, paro um bocado aqui e abro a questões de perguntas e respostas. Podia entrar em mais conceitos específicos do gig economy, mas acho que vocês já perceberam, e então acho que seria interessante, se calhar, abrirmos um bocado a conversa e haver uma maior provocação de toda a gente. O que é que tu achas, Jana? Eu concordo. Concordas? Entretanto, Tiago, obrigada pela explicação, foi muito sucinta e foi muito prática. O que eu vou fazer é deixar o outro convidado falar, que é um jurista, que é o Dr. Teófilo, e que vai responder aqui às questões legais. E depois abro um espaço para o debate. E pronto, já temos aqui algumas questões que eu vou fazer. Muito obrigada, gostei muito de ouvir. É bom saber que o Gig Economy tem efetivamente resultados em África e num país irmão que é Moçambique. E a praticidade do próprio conceito, não é? Já existe, a única diferença é que com uma plataforma, ouvi falar sobre muitas vantagens, inclusive de seguro, e da preocupação com o próprio trabalhador, ou seja, apesar de ser um segmento do setor informal, não deixa de haver aquilo que é a proteção do trabalhador, que é um direito constitucional e é um direito de todos. Portanto, apesar de ser uma forma diferente e que tem muito a ver com a nossa realidade, porque é informal são canalizadores, são as lungueiras, são peixeiras, são cabeleireiros, mecânicos e etc. Gostei muito de ouvir e aprendi imenso. Vou passar a outro tema. Antes de passar, só dizer, eu acho muito interessante agora esta perspectiva que vai haver da parte legal, porque é preciso perceber também que é impossível para uma empresa como a nossa, por exemplo, pagar um salário fixo a 44 mil trabalhadores por todo o país. Né? Então, tem que haver aqui uma perspectiva que seja benéfica tanto para o setor privado que quer potenciar este conceito do gig economy e também tem que haver esta perspectiva do Estado que tem que adaptar a esta realidade e tem que trazer coisas que sejam práticas para que isto funcione. Fica só esta provocação porque estou bastante interessante perceber agora esta perspectiva legal do próximo convidado. Obrigado. Está bem, obrigada. Dr. Teófilo, a sua vez, pode falar aqui. Dr. Teófilo, além de jurista e advogado e docente, tem aqui uma vantagem que eu considero como essencial. O Dr. Teófilo tem um livro, que ele vai falar melhor de si, em que tem uma série de perguntas e respostas. E, entretanto, adequa-se muito ao evento 2 porque ele tem a noção da praticidade, não é? Quando são falar em Lei Geral do Trabalho, normalmente não é uma linguagem adequada para os próprios empreendedores ou para os próprios empresários do setor tradicional. E o Dr. Teófilo, muito bem, aqui no nosso ordenamento jurídico, escreveu um livro com perguntas e respostas dirigidos a todos, ou seja, juristas e não juristas conseguem perceber os conceitos essenciais e basilares da Lei Geral do Trabalho. Dr. Teófilo, fiz uma breve introdução e temos muito gosto em ouvi-lo. Doutora Ana, muito obrigado pela breve introdução. Renovo também os meus agradecimentos pelo convite. Queria cumprimentar o Tiago, acompanhei atentamente a sua intervenção e achei super interessante. E cumprimentar também o Adrian, né, alguém pelo qual tenho estima considerável. E, portanto, é um prazer voltar a revê-lo e estar aqui num painel consigo. Como a doutora Ana já se referiu, a intenção nossa quando produzimos aquele guia prático, eu prefiro chamá-lo guia prático mais do que livro, é no fundo traduzir
e torná-lo acessível à Lei Geral do Trabalho, não é? É um guia prático contextualizado ao ordenamento jurídico angolano, mas que com as devidas adaptações pode eventualmente ter aqui algumas notas interessantes até para o caso de Moçambique. E eu, para trazer aqui a perspectiva legal, gostaria de remeter a todos ao caso, à disputa que a Uber, ou que a demanda que a Uber teve como requerida, não é? Como todos devem aqui lembrar-se, a Uber perdeu uma série de batalhas nos tribunais ingleses de uma ação que foi intentada em 2016 por um grupo de motoristas que reclamava direitos trabalhistas, né? Coloco aqui entre aspas, que reclamava acesso a direitos de trabalhadores e não de trabalhadores subordinados ou empregados e não de trabalhadores independentes. E o tribunal, os tribunais que interviram em 2018, em primeira instância, e depois no recurso que a Uber apresentou, o Tribunal Superior confirmou, atribuindo aquelas relações a natureza do contrato de trabalho e, em função disso, em consequência dessa qualificação, reconhecendo o direito a um salário mínimo, por exemplo, a férias remuneradas ou a uma proteção social ou uma segurança, uma proteção em caso de reforma. Numa perspectiva, como dizia aqui o Tiago, da extensão da proteção a estes trabalhadores independentes. A chave para esta solução, essa decisão do tribunal, esteve na autonomia ou na dependência. A pergunta que o tribunal respondeu, e no fundo girou em torno dessa questão, era quão autônomo ou quão independente eram aqueles trabalhadores face à Uber. Se a Uber determinava ou não a forma, o momento, os dias em que o trabalho era prestado e se aqueles motoristas tinham ou não autonomia de determinar se faziam ou não o trabalho, se recusavam ou quando, como e até como o pagamento era feito. E aqui está, pelo menos do ponto de vista do direito angolano e dos direitos que têm alguma influência do direito de códigos ou do direito português ou latino, a grande diferença está exatamente nessa dependência ou autonomia que o trabalhador ou prestador tem. E essa autonomia ou dependência nem precisa ser técnica ou jurídica, basta que seja econômica. Por exemplo, a nossa Lei Geral do Trabalho, a Lei Geral do Trabalho, a lei angolana, reconhece haver uma relação de trabalho subordinado, uma relação que os brasileiros chamam empregatista ou de emprego, se existir uma dependência econômica daquele trabalhador. Eu depois vou querer, já aqui, respondendo aqui, contra-provocando o Tiago, e devo confessar que fiquei um bocadinho assustado com a provocação que o Tiago fez, mas lançando aqui uma resposta à provocação do Tiago, ia querer perceber mais essa relação que o Biscato tem com esses 44 mil trabalhadores, salvo erro, se pode considerar ali haver uma dependência econômica ou não, para depois percebermos qual é a qualificação que podemos fazer no que diz respeito ao vínculo, não é? Entre estes trabalhadores independentes, chamamos assim, ou biscateiros, Tiago, permita-me o termo, e a Biscato. Porque se existir essa dependência, um tribunal, um juiz pode considerar haver ali um vínculo laboral, uma relação laboral e reconhecer
reconhecer direitos a salários mínimos, às férias remuneradas, à proteção social, ou seja, aquele conjunto de direitos que um trabalhador tem no conceito legal de trabalhador. E, portanto, isso pode fazer diferença quando nós estamos a falar em startup, e o Adriano falou aqui e referiu muito bem. Quando estamos a falar em startups, pode fazer diferença na concretização da afirmação ou não, ou da startup vencer ou não. As startups, como vocês sabem melhor, devem saber melhor do que eu, atuam num ambiente de incerteza, não é? E há uma necessidade gritante de provar que o modelo funciona, de sedimentar e no fundo, dar provas de que tal modelo, tal projeto tem pernas para andar. E esse ambiente de incerteza em que se movem, em que está habituado ou que uma startup se deve adaptar, é contrário a tal certeza ou a tal estabilidade que as relações laborais ou que os vínculos jurídicos laborais exigem. As legislações de trabalho têm no princípio da estabilidade um dos seus vetores, não é? E mesmo as reivindicações dos sindicatos, das associações que protegem os trabalhadores, vêm nessa tal estabilidade. E a estabilidade aqui não só olhada como um oposto à precariedade, mas também uma estabilidade temporal. Lembrar aqui que uma das discussões que tem havido aqui na nossa praça, a propósito da legislação laboral, é o caráter temporário ou não da relação laboral, do contrato de trabalho. Os sindicatos defendem contratos quase que eternos, não é? Contratos por tempo indeterminado, como forma de garantir a tal estabilidade de emprego. E esse tal contrato por tempo indeterminado, essa estabilidade é meio que contrária àquilo que é o ambiente em que uma startup ou que um projeto do género está pensado, está a ser desenvolvido. E, portanto, é preciso ter isso em mente. A autonomia ou dependência do trabalhador, de quem presta, do colaborador, do cooperador, ou da pessoa que nós contratamos para agregar valor e contribuir para que os resultados ou que o projeto, o propósito seja alcançado, vai determinar se estaremos em presença de um vínculo empregatístico, um vínculo laboral, ou estaremos em presença, por exemplo, de uma prestação de serviço ou de uma contribuição que não atribui necessariamente estes direitos a salários mínimos ou a proteção social a essa pessoa que colabora conosco. E depois, esta autonomia ou essa dependência deve estar sempre presente na mente do empreendedor ou na mente do promotor do projeto, porque às vezes nós temos a tentação, como promotores de projetos, e agregamos colaboradores ou cooperadores ao nosso projeto, temos a tentação de controlar, de diminuir a autonomia, não é? De materialmente considerar tal colaborador, tal cooperador como trabalhador, não é? Reduzindo o seu campo de autonomia, reduzindo o seu campo de atuação, reduzindo o seu campo de liberdade de atuação, assim está melhor, e essa redução do campo de atuação, do campo de liberdade de atuação pode eventualmente transformar uma relação de prestação de serviço para uma relação de trabalho. Claro que se nós optarmos para uma relação de prestação de serviço, por exemplo, para uma relação, a contratação de uma empresa que presta trabalho ou que exerce atividade de prestação de trabalho ou de cedência temporária de trabalhadores, o ordenamento jurídico permite, traz essa figura e até está regulamentada já a atividade de cedência temporária de trabalhador, essa responsabilidade é transferida toda para essa empresa que presta esse serviço. E aí não corremos o risco de ter uma relação materialmente laboral, quando a ideia era uma prestação de serviço ou uma autonomia e, portanto, ficar livre dessa responsabilidade ou dessa responsabilização
no que diz respeito aos direitos e garantias trabalhistas. Não é? E, portanto, a chave está aqui nesta autonomia ou nesta apetência ou não para controlar ou deixar voar, se assim podemos dizer, a pessoa com quem colaboramos ou que pretendemos que agregue valor. E essa autonomia, para terminar, essa autonomia deve estar patente não só na formação da relação. Quando nós contratamos, devemos deixar presente que a relação, o vínculo, não é um vínculo de trabalho, mas um vínculo de prestação de serviço ou um contrato que mantém a tal autonomia do contratado, mas também na execução desse contrato não podemos ceder à tentação de controlar ou de reduzir a liberdade de atuação ou autonomia desse contratado, sob pena de depois um juiz ou havendo um conflito, uma demanda. Aconteceu o que aconteceu no caso da Uber, em que os trabalhadores contratados num modelo de autonomia de trabalhadores independentes acabaram por ser considerados trabalhadores dependentes porque a ação concreta de quem os contratou transformou-os em dependentes e retirou a tal autonomia e, nessa medida, lhes foi reconhecido esse caráter ou essa natureza de trabalhadores dependentes e, portanto, havendo ali um vínculo laboral. Não sei se... Sim, doutora, eu tenho uma questão para fazer muito prática. O tema é bastante interessante, mas vou tornar aqui as coisas um pouco mais interativas. E eu tenho as seguintes questões. O Adriano e o Tiago falaram muito bem sobre os contratos de trabalho. Relativamente aos contratos de trabalho e remuneração, tenho a seguinte questão. Numa fase inicial, as startups não têm capacidade financeira. Tendo em vista que os empreendedores não têm fundos na sua fase inicial do projeto, qual é o melhor contrato de trabalho? Contrato de prestação de serviço ou contrato de trabalho por tempo determinado ou indeterminado? E depois, o Adriano tocou aqui numa questão muito importante, que no início a contratação não deve ser feita para quadros já especializados, porque isso encarece muito o orçamento de uma startup. E aposta muito nos contratos de estágio. E dentro dessa matéria temos contratos de estágio e contratos de aprendizagem. Normalmente, os contratos de aprendizagem são para setores indústria. E estamos a falar, como por exemplo a Jobartis, bem como a Biscat, são startups de base tecnológica. Qual seria o contrato que eu iria fazer nesse caso? De aprendizagem ou de estágio? Gostaria que me respondesse essas questões. Muito boa questão. Consegue ouvir-me, doutor? Perfeitamente. Muito boa questão. Eu diria um contrato de prestação de serviço, exatamente por causa da tal autonomia e da tal desresponsabilização, aqui no sentido positivo, obviamente, que o contrato de prestação de serviço permite. Porque o contrato de trabalho, mesmo que seja por tempo determinado, e a nossa legislação nesse aspecto é pouco flexível, o contrato de trabalho, mesmo que seja por tempo determinado, encarece, não é? Do ponto de vista dos custos ou do investimento que tem que ser feito, encarece a estrutura do custo da startup quando comparado com o contrato de prestação de serviço. Nós temos mais flexibilidade para fazer um interface entre aquilo que o contratado nos vai aportar e aquilo que nós devolvemos sob título de retribuição ou compensação ao contratado. Se estivermos a falar de um contrato de prestação de serviço e não de um contrato de trabalho, porque o custo num contrato de trabalho, para além da remuneração, não é? Pela atividade que é prestada, há um custo associado às contribuições para a segurança social e há um todo custo relacionado com o fator trabalho que não vai apenas da remuneração, as condições de trabalho, etc. Mesmo que o trabalho seja feito no domicílio, o Tiago falou aqui naquele projeto das máscaras
no âmbito das medidas de proteção do Covid, em que eram desenhados modelos e os próprios os trabalhadores ou contratados desenvolviam localmente estas máscaras. No ordenamento jurídico angolano há a possibilidade do trabalhador exercer a sua atividade no domicílio, portanto, é contratado e a atividade é feita no domicílio, e, portanto, e aí o controle da tarefa, do trabalho é também mais associado ao cumprimento ou à entrega do trabalho, no caso aqui das máscaras, por exemplo, no exemplo que a Biscate referiu, mas ainda assim há outros custos associados, para além do salário, a segurança, os impostos e todos os benefícios, as férias remuneradas, a proteção social e as condições de trabalho, etc., que vão encarecer o custo do fator trabalho quando comparados com uma prestação de serviço. Na prestação de serviço, as condições de trabalho não são sequer obrigação do contratante, não é? Ou seja, na prestação de serviço eu encomendo um resultado, se eu for numa lógica diferente de trabalho, mas se eu for precisar de máscaras, não é? Posso encomendar umas máscaras e a obrigação do contratado vai ser fornecermos essas máscaras e eu vou apenas pagar o preço das máscaras. E se eu tiver efetivamente as máscaras com as definições, os padrões de qualidade e obter as máscaras no tempo que foi acordado. Portanto, se as máscaras não forem produzidas de acordo com os padrões de qualidade, no tempo combinado e nas quantidades acertadas, eu não tenho obrigação e, portanto, o contratado não receberá qualquer remuneração sobre isso. Mesmo que nós optarmos por contratos de estágio ou de aprendizagem, como disse muito bem a doutora Ana, estes contratos têm contextos de aplicação muito específicas, não é? Além do que são contratos, no caso do angolano, por exemplo, são relações especiais de trabalho, e sendo relações especiais de trabalho, ainda assim obedecem alguma do regime previsto para os contratos de trabalho, e aí ainda é menos vantajoso para uma startup do ponto de vista do custo, não é, do que um contrato de prestação de serviço. Eu diria claramente que um contrato de prestação de serviço, pela margem, pela flexibilidade e pela forma, a capacidade de acomodar esse ambiente de incerteza que as startups operam, em que as startups operam, o contrato de prestação de serviço é melhor. Por exemplo, o Adrian tem muito a dizer sobre isso, face à atividade que exerce. Contratar uma empresa de cedência de trabalhadores ou de trabalho temporário seria uma opção, e essa responsabilidade toda poderia ficar para essa empresa e eu apenas com o benefício do trabalho prestado. Às plataformas de base tecnológica, que tipo é mais adequado um contrato de estágio ou um contrato de aprendizado? Porque a lei fala sobre o setor de indústria e eu, de uma forma muito moderna, eu diria que as startups de base tecnológicas incluem-se no setor da indústria. E gostaria que falasse das principais diferenças, nesse caso, entre um contrato de estágio e de aprendizagem. Não consigo ouvir. Não ativei o microfone. Ok, sim. Agora já tenho aqui ela ativada. A nossa lei confunde, em muitas circunstâncias, o contrato de estágio e aprendizagem, né? Aliás, quando ela traz um regime para essas formas de contratação, mistura inclusive as disposições. A título de exemplo, ela traz no artigo 24 da Lei Geral do Trabalho, por exemplo, o contrato de aprendizagem e o contrato de estágio, né? E depois traz aqui uma série de regimes, uma série de disposições para o efeito.
E disse muito bem, as startups ou as empresas, os projetos, a inovação com base na tecnologia, claramente hoje fazem parte, e quando a lei fala do setor industrial, não pode deixar de fora as indústrias que têm o seu core a tecnologia, né? Porque isso é claramente uma indústria e hoje, por hoje é uma das indústrias com mais impacto ou com peso, cuja cota, e vamos caminhando cada vez mais para uma transformação com base na tecnologia. Hoje as sociedades, hoje são chamadas sociedades de conhecimento, e o conhecimento é muito tecnológico e, portanto, o nosso dia a dia, a forma de ser e a nossa forma de organização social é muito influenciada pela tecnologia. Portanto, quando a lei, o legislador se refere aqui à indústria, está, obviamente, a incluir, não devemos excluir o setor tecnológico desta indústria. Diferenças entre o contrato de aprendizagem e de estágio. Bom, não há, do ponto de vista legal, e para o empreendedor ou o promotor, não vai encontrar muitas diferenças. Não vai encontrar muitas diferenças, sendo que a principal diferença seria que, se o que se trata seria uma aprendizagem on-job ou um treinamento em produção, se podemos assim dizer, não já em qualidade, mas em produção, aí nós estaremos a potenciar, e aí a nossa lei faz um acento muito grande, nas situações de ofício, e aí vai tratando da aprendizagem, e o estágio, não tanto alguém que queira aprender ou esteja a aprender um ofício, uma profissão ou até técnicas de produção, mas tendo esses conhecimentos, estando numa fase de avaliação mútua, ou seja, da aferição das competências para o exercício de uma determinada atividade. Ok. Tiago, há bocadinho estava a falar, quer colocar alguma questão? Sim, eu queria responder aqui à provocação do colega, que é, se calhar começo um bocado só por contextualizar um bocado os dois modelos que nós usamos. Por um lado, nós temos o modelo do cliente que usa o Biscat simplesmente para encontrar um canalizador na sua cidade. Então, nesse caso, depois o trabalho é feito entre o cliente e o contrato, o acordo é feito entre o cliente e o trabalhador já fora da plataforma. Então o Biscat, nesse sentido, opera como uma espécie de lista telefónica interativa, onde eu posso ir à procura de um canalizador na minha cidade e encontrei a pessoa e ligo para a pessoa e a partir daí o acordo é entre os dois. Nós já consideramos implementar smart contracts dentro do Biscat, ou seja, permitindo até que o cliente pague para um escrow account, que depois, quando o trabalho é feito, o pagamento é então disponibilizado para o trabalhador, quando os dois confirmam que o serviço foi feito. A grande questão aí é que, para conseguirmos este tipo de autorizações e de podermos ser os escrows, é uma complicação gigante e é algo que para nós como startup não faria muito sentido implementar. Então a nossa defesa é um bocado: o cliente está à procura de um trabalhador, usa a plataforma para encontrar o trabalhador e depois é entre eles os dois se vai haver contrato laboral, se é só um pequeno trabalhinho e é pago informalmente. Isso nós já pensamos que a responsabilidade é um bocado do lado dos utilizadores e os nossos termos de condição e condições especificam um bocado isso. Por outro lado, nós temos o outro cenário, que é o cenário do Biscat como o empregador de massa, onde um cliente vem ter connosco e nós é que tratamos desses trabalhadores, e nesse caso é que seria interessante perceber qual seria o melhor modelo, porque nós como empresa já cobramos ao cliente o IVA, em Moçambique são 17% por prestação de serviço, né? E depois subcontratamos estes trabalhadores num regime simplificado e pagamos os 3% do salário, do valor que é pago ao trabalhador pela produção das máscaras, nós pagamos esses 3% como a prestação do serviço deles para nós.
O que a nós nos interessava era perceber se, com base nestes modelos que funcionam, que há demanda do mercado por este tipo de mediadores, quais seriam os melhores modelos que garantam, por um lado, a segurança dos trabalhadores em relação aos contratos que estão a fazer, respeitando tudo o que disse em relação ao pagar o que foi acordado, entregar no tempo certo e etc. E, por outro lado, que haja também uma comparticipação do Estado em questões de segurança social, ou o que quer que seja, porque o objetivo nosso final seria motivar os trabalhadores para formalizarem, registarem-nos como entidades individuais, para que depois possam pagar recibos, possam descontar e ter os benefícios todos desse modelo. Só que estamos a falar de trabalhadores informais, que muitos têm muita baixa literacia, muitos não têm a capacidade de, como não é um rendimento recorrente, digamos, eu hoje posso ter um biscate, mas próximo mês posso não ter nenhum, como é que isso funcionaria? Então, o que a nós nos interessa é perceber como é que as nossas experiências que mostram que existe um modelo, existe uma indústria por trás disso, que poderia beneficiar milhões de trabalhadores dos nossos países, como é que então o Estado agora pode acompanhar esta inovação e trazer também inovação na parte tributária, mas também na parte laboral, e permitir que isto seja feito de maneira que seja cost efficient, ou seja, não é justo nós termos que arcar com todas essas responsabilidades, ou sendo essa necessidade, o que é que para nós faz sentido económico, porque como eu já tinha explicado, a formalização dos trabalhadores não deveria ser uma obrigação do setor privado, eu acho que tem que ser uma obrigação do Estado. Mas tem que haver uma responsabilidade do nosso lado, que usamos esses trabalhadores, trazemos oportunidades para eles. Quais seriam então as nossas responsabilidades para garantir que isto não só traz inovação, mas também tem um impacto grande na nossa economia, aumenta a nossa base tributária, põe os trabalhadores com maior resiliência financeira. Como é que isto poderá ser feito? Acho que este é o desafio. Não sei se fui claro ou se expliquei do nosso lado como é que operamos, mas tenho muita curiosidade em perceber, se isto fosse para andar para a frente, como é que seria o ideal, o cenário ideal, que é um win-win para o Estado, para o setor privado e para estes trabalhadores que querem se manter informais porque veem benefícios nisso, né? Porque nós não temos nenhuma exclusividade do seu trabalho, também acho que isso é importante que se saiba. Fico por aqui. Doutor Teófilo? Posso responder já diretamente? Boa. Sim. Boa colocação, Tiago. E disse ali, há um detalhe, primeiro, o detalhe a não exclusividade do trabalho deles, e depois há uma coisa curiosa que se referiu, que no fundo seria a pedra de toque para a alteração de todo esse ambiente. A formalização, não sendo necessária, não sendo uma condição sine qua non, né? Nós juristas gostamos de utilizar muito isso, porque eu acho que o trabalho informal, chamemos assim, não é de todo mal. Nós podemos tornar essa informalidade contributiva, que no fundo é o que está na base das pretensões de formalização, é o Estado querer receber e ganhar com toda essa economia informal, que no caso aqui da Angola, ainda estive a ouvir um economista no sábado, que se referia que de tudo aquilo que é a riqueza que Angola produz, 70% é produzido no mercado informal, e portanto isso passa ao lado de toda a economia, e o Estado como nação, como o país, não recebe qualquer benefício em função disso. E portanto o desafio é agregar valor dessa economia informal em benefício do Estado. E, portanto, há esquemas que podem funcionar diretamente. Mas não pode ser, e aí concordo quando o Tiago diz que não é responsabilidade do privado, porque isso traz consigo um custo muito grande e um constrangimento, e quase que torna impossível a ação do privado. A verdade é que as legislações estão feitas, a legislação do trabalho está feita,
no sentido da formalização do trabalho carecer do intermediário. E, portanto, há aqui, por exemplo, a Biscate, que ficaria com a responsabilidade de trazer para o formal estes trabalhadores, e depois o Estado caía em cima da Biscate para que a Biscate vá buscar, deduzindo no valor que paga ou que faz pagar ou permite pagamento dos biscateiros, permita utilizar esse termo, do imposto ou da contribuição que deve fazer ao Estado. Em Angola, por exemplo, quer o imposto sobre rendimento de trabalho, quer a contribuição para a segurança social, é retida na fonte e depois o empregador ou a entidade, no caso, é que repassa ao Estado. Portanto, há essa ideia da responsabilidade de ser da entidade, do intermediário e não necessariamente do trabalhador, e, portanto, a relação com o Estado é feita nessa medida. O que eu sugiro é, primeiro, o Tiago diz aqui um aspecto importante, que não tem a exclusividade do trabalho deles. E segundo, deixa bem patente que há aqui um trabalho de intermediação e o vínculo vai ser definido ou vai ser estabelecido entre o biscateiro e o biscatário, se podemos assim utilizar esse termo, a pessoa que vai beneficiar do biscate que a plataforma proporciona. Mas há aí um cuidado que se deve ter. Na altura dos pagamentos, o Biscate intermedia apenas os pagamentos, ou o pagamento é feito a Biscate, depois a Biscate paga. Quem é que tem a obrigação de pagar? É o beneficiário do serviço que esse canalizador faz, ou o canalizador, ou o cliente paga a Biscate, depois a Biscate é que paga ao freelancer o pagamento, deduzindo as comissões, os FIIs, etc, etc. E depois, o trabalho feito, a qualidade do trabalho, a pontualidade do trabalho, de quem é a responsabilidade de garantir que o trabalho, que a canalização, que o remendo, que a instalação, que a reparação do motor, a manutenção foi feita de acordo com os trâmites ou daquilo que o cliente solicitou. É a Biscate que tem a responsabilidade de garantir isso. O cliente, se ficar insatisfeito, pede responsabilidade a quem? A Biscate ou ao canalizador ou ao mecânico. Essas questões, mesmo que nós digamos, mesmo que nós definirmos formalmente, celebramos com o canalizador uma relação de prestação de serviço e uma relação de intermediação de mão de obra, por exemplo, mas se depois eu que defino, eu tenho uma palavra a dizer, como o trabalho deverá ser feito, defino os padrões de qualidade, o pagamento, eu, no fundo, mais do que intermediário, faço uma inversão, em vez de receber uma comissão por essa intermediação, no fundo o canalizador ou o mecânico é que recebe a comissão e o pagamento é feito a mim. Isso depois pode, se o juiz, se o tribunal, numa reclamação do trabalhador ou do biscateiro, tiver dúvidas, tender a considerar aquilo um contrato de trabalho. Sabe? É isso que aconteceu mais ou menos na questão da Uber, na demanda nos Estados Unidos. O modelo Uber é assim, trabalhadores independentes, há uma plataforma que intermedia esse encontro entre quem precisa de uma boleia e o cidadão comum que tem um carro e nos tempos livres vai fazendo uma puxada, ou um biscate, no fundo, não é? Nos tempos livres vai fazer um biscate porque o carro está aí disponível, associa-se à plataforma e faz. Mas porque havia ali uma intromissão e um controle da Uber na atividade, ou seja, uma redução da sua liberdade de atuação, o tribunal considerou que podiam ser tratados como trabalhadores porque havia uma certa dependência, para além de que econômica, material e técnica na execução da tarefa. E, portanto, o tribunal diz que nessa situação em concreta, e atenção que não foi sobre todos os contratos Uber, não, foi uma relação concreta, uma situação concreta, 25 motoristas demandaram, descreveram a relação que tinham com a Uber, e o tribunal entendeu que naquela situação em concreta, apesar do contrato formal dizer uma coisa, o dia a dia daqueles operadores, a relação diária e daquelas transações, aquelas operações todas feitas, o tribunal entendeu que havia aí sim uma relação de trabalho
porque não havia tal autonomia e a Uber determinava como o trabalho devia ser feito e o pagamento era feito via a plataforma da Uber e depois, obviamente, os biscateiros recebiam em função do trabalho. E depois aqui há uma questão, disse na intervenção primeira, Tiago, que há aqui uma forma de avaliação, né? Havia aqui a possibilidade do freelancer receber uma avaliação e isso podia potenciar ou não o aumento, diminuição de trabalho e de clientes. É preciso ter algum cuidado com essas plataformas de avaliação, para que essa avaliação depois não seja encarada como uma avaliação de desempenho. Ok. Porque se for encarada como uma avaliação de desempenho, a avaliação de desempenho já pressupõe uma autoridade da entidade, não é? Eu avalio o seu desempenho e depois essa avaliação de desempenho pode ter efeito na sua relação comigo ou com o cliente, não é? É preciso que essa avaliação seja uma avaliação de mercado, né? A avaliação do cliente sobre satisfação do trabalho recebido ou do serviço prestado e não uma avaliação necessariamente do desempenho daquele trabalhador. É uma relação muito tênue, uma fronteira muito tênue, mas que depois pode fazer qualificar de uma forma ou de outra. Se essa avaliação pretender dar a perspectiva do cliente, pretender ter uma percepção da qualidade do trabalho feito pelo cliente, pacífico. Eu estou a avaliar uma instituição, estou a avaliar uma qualidade de serviço, estou a avaliar o meu servidor, estou a avaliar uma unidade hoteleira ou até o meu provedor de serviço de telefone ou de televisão, pacífico. Mas se depois essa avaliação se transformar numa avaliação de desempenho, aí nós já poderemos roçar a uma relação de trabalho e materialmente sendo uma relação de trabalho. Isso tudo é premiável por quê? Porque a tendência do legislador, a tendência do regulador é considerar essas relações de trabalho, porque as nossas sociedades são muito organizadas em torno do trabalho. Da relação de trabalho, nós não olhamos muito para outras formas de trabalho, mas vemos o trabalho como emprego, não é? E, portanto, há muito, e disse bem o Tiago, que o biscate, a gig economy, é uma realidade muito presente. Nós somos, como disse, 70% da economia angolana move-se na economia informal. E os africanos são criativos e muito do seu sustento vem destes trabalhos, desses biscates, desses freelances, dessas michas, como nós chamamos aqui em Angola, por exemplo. Não é? E, portanto, não é uma realidade muito estranha a nós. Nós, adotando modelos estranhos à África, tentamos transformar esses biscates, essas michas, no modelo de emprego e aí é que começa a complicação, não é? Doutor, eu tenho para contribuir, para finalizarmos aqui a questão do Tiago. Enquanto fui ouvindo tanto o Tiago, tanto o doutor, percebi o seguinte. Tiago, tocou aqui, vou ser muito sucinta, tocou aqui no conceito de smart contract, não é? Que é um contrato automático e por trás tem a tecnologia de blockchain. E o que funciona é que sempre que eu quiser alterar, é comunicada à outra parte que existe uma alteração. Portanto, nós aqui em Angola temos a lei sobre a sociedade de informação que fala sobre contratos eletrónicos e a blockchain é uma tecnologia. Portanto, se eu pegar num contrato de compra e venda, de prestação de serviço ou o que for, transporto para a tecnologia blockchain e dá mais segurança, porque sempre que eu quiser alterar esse contrato, eu vou ter a outra parte automaticamente notificada. Portanto, em termos de segurança, é o melhor. E se o Tiago tiver uma tecnologia blockchain, pode pegar no contrato e passá-lo para essa tecnologia, que não existe efetivamente um impedimento legal, não é? Porque até o contrato de trabalho oral é válido, mas a questão aqui é a prova, não é? É muito mais complicado eu fazer prova se não for por escrito. Portanto, nós aqui em Angola não temos essa limitação. Segundo ponto, o que eu estive a pensar é o seguinte, é se calhar fazer uma minuta de contrato onde haja nos considerantes, por exemplo, o doutor Teófilo falou aqui sobre a avaliação de desempenho, explicar que a avaliação de desempenho é efetivamente feita pelos clientes e não pela Biscat, ou seja, a Biscat precisa aqui de um contrato em que o objeto deve ser redigido
objetivamente, não é? E dizer, olha, a concretização desta tarefa em específico e depois explicar o que é avaliação de desempenho, como é que funciona a remuneração. Portanto, vocês vão precisar aqui de um contrato muito específico. E avaliando essa preparação desse contrato, verificar se não viola efetivamente as leis. Porque o importante aqui, não sei se o Dr. Teófilo concorda comigo ou não, é explicar, não é? Ou seja, a partir da altura que se assina o contrato, é importante que o trabalhador perceba as condições. Portanto, tem que ser um contrato muito, 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 muito específico. Pode ser de prestação de serviço, é um contrato atípico, mas que as cláusulas, que os conceitos, como a avaliação de desempenho, como o valor da remuneração oscila, devem estar claramente concretizados. Isso é como termos e condições das plataformas. Não sei se o Dr. Teófilo concorda comigo, Tiago, não sei se foi um bocadinho clara relativamente a isso. Sim, do meu lado foi bastante claro e o que isso pressupõe é que nós tenhamos então um papel muito mais ativo nesta questão da contratação, que faz sentido para este modelo onde nós nos responsabilizamos por essa contratação, e aí há um contrato, há termos e condições, há um pagamento e depois nós fazemos o nosso próprio outsourcing para os trabalhadores, mas na relação cliente-trabalhador, eu falei dos smart contracts por tudo o que tu disseste agora e muito bem dito, Ana, mas também por um motivo que também facilita depois a resolução de conflitos. Porque completamente. Registado e os comentários de todos, e é fácil depois criar um biscate de advogados que podem chegar e mediar ou procurar uma resolução que permita facilitar isso. Na nossa experiência ainda não houve grandes questões em relação aos trabalhadores com os clientes. O que existe, nós estamos a implementar agora, é o próprio trabalhador também deixar a sua avaliação e no contexto mais simplificado, não como dizia o doutor, não naquele contexto de um performance evaluation, mas uma avaliação da experiência que foi para os clientes, que é Exato. Para eu poder impedir clientes que burlam de continuarem a burlar vários, basta um trabalhador dizer, olha, aquele ali burlou-me, para aquele cliente ficar mais ou menos marcado na plataforma e quando vai à procura do próximo trabalhador, este já é informado que aquele cliente já teve um feedback negativo. Como empresa, como setor privado, para mim é muito mais interessante poder-me afastar um bocado desta responsabilização da relação entre o trabalhador e do cliente, mas como pessoa, é óbvio que o que eu gostava era de trazer esta segurança. Nós procuramos, através destas avaliações, informar uns aos outros dos dados que temos sobre tanto o cliente como o trabalhador, para que depois eles decidam entre si, mas eu acho que seria bastante interessante e seria parte do nosso futuro entrarmos nisto a fundo, trabalharmos com pessoas que percebem a parte de legislação e trabalharmos com o governo para descobrirmos este meio termo onde nós conseguimos responsabilizar até um ponto que faça sentido para nós e deixar também do lado dos utilizadores a sua própria responsabilização também. Não sei se faz muito sentido, mas acho bastante interessante a perspectiva que traz, Jana. E, doutor, tenho todo o interesse agora de perceber o seu lado. Não, faz todo sentido, faz sentido. E portanto, Tiago, Ana, deixem aqui o doutor de lado que só atrapalha, portanto, mas faz todo sentido. Talvez acrescentar só uma coisinha aqui, Ana e Tiago, que é para evitar, na perspectiva de não querermos relações laborais, ter esse vínculo, evitar nos contratos smart ou minutas menos smart o termo adjetivo trabalhador, que isso depois pode induzir a relação laboral, não é? E, portanto, evitar o máximo o termo trabalhador. Mas faz todo sentido o que disse, e sim, no futuro deve-se arranjar aqui um mecanismo de proteção sem necessariamente passar por um vínculo laboral. Portanto, nós temos que ver a relação laboral, o contrato de trabalho, como uma forma, mas uma forma
e não podemos achar e pensar no contrato de trabalho como a forma. Portanto, existem outras formas e temos, sim, obrigação de encontrar outras formas de garantir a mesma proteção. Muito obrigada a todos. Nós criamos uma live muito curta, mas o tema é tão interessante e fala-se tão pouco sobre o tema. Acredito que não apenas em Angola, mas em Moçambique, bem como outras realidades. Essa matéria é muito nova, não só a nível da África, mas a nível da Europa e dos restantes continentes. Desde já agradeço a presença de nossos convidados e de todos os participantes desse webinar. Eu, de certeza, que saí um bocadinho mais rica. Hoje tive uma grande lição, não só a nível de direito, mas a nível de praticidade. Teófilo, muito obrigada. Tiago, muito obrigada. Adriano, muito obrigada. Obrigada aos nossos empreendedores e a todos que nos tenham ouvido. Espero encontrar-nos num outro webinar ou num outro evento para que possamos continuar a falar sobre esses temas bastante interessantes. Obrigada a todos. Obrigado, com licença, boa noite. Obrigado, até já. Até já. Tiago, foi um prazer. Prazer foi meu, com licença.